para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com exultação, com alegria, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todo sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui hoje para estudar a terceira lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando o tema, a carta de Paulo aos Efésios, cujo tema é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, a lição de número 3 trata do assunto eleição e predestinação. O textuário diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo de número 5. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós temos também aqui a nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Pois bem, a nossa lição, como geralmente de costume, ela está dividida em três tópicos. Então, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ela está subdividida em 4 subtópicos. O segundo tópico, em 3 subtópicos. E o último tópico, que é o terceiro, está dividido em 2 subtópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar a respeito de eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Este é, então, o primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Vamos então ao primeiro subtópico, que fala a respeito de a eleição divina. Nós já vimos que eleição diz respeito à escolha. E Deus, nós já aprendemos a respeito disso, é aquele que estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós vemos que Deus, como sendo um ser poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe escolher sempre aquilo que é certo. Nós, seres humanos, geralmente nós somos tendenciosos a escolher aquilo que é errado. Se nós atentarmos para as Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, no versículo 19, dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Aí Paulo ele fala no versículo 24 de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós vemos aqui o homem, ele até que ele tenta escolher fazer o bem, mas geralmente ele estará fazendo o mal. E diferente de Jesus Cristo, Jesus, ele quando esteve aqui na terra, quando ele atingiu, vamos assim dizer, que ele chegou no período que ele sabia aquilo que era certo e aquilo que era errado, ele optou ou escolheu sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Isso está em Isaías, no capítulo 7, versículo de número 14. A Bíblia fala que, verso 15, a Bíblia fala que ali na conversa do profeta juntamente com Acás, e o profeta pede para Acás que ele pedisse um sinal para Deus. E ele disse: não vou pedir sinal, não vou tentar a Deus.
Então Isaías disse, porque o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, traduzido, Deus conosco. Aí Isaías falou assim, manteiga e mel ele vai comer, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então nós vemos aí Jesus também escolhendo sempre aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Então Deus, ele faz escolhas, e na escolha divina, na escolha de Deus, ele escolheu salvar o homem mediante o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus escolheu salvar um povo, e esse povo nós sabemos nas outras lições que nós estudamos é a igreja. Nós já citamos aqui 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 9, Pedro diz, porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus escolheu salvar um povo que nós entendemos ser a igreja mediante o seu Filho Jesus Cristo. Quem fazer parte desse povo, ou quem crer em Jesus Cristo, são aqueles que vão fazer parte, tá, desse povo. Ainda nos diz a nossa lição, pastor Douglas Batista, ele diz que no capítulo 1, versículo 4 aos Efésios, Paulo ele faz menção de pelo menos 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, ele fala aqui, é em quem nós fomos escolhidos. O segundo aspecto, ele fala em que tempo se deu essa escolha. E no terceiro aspecto, ele diz qual é a finalidade, qual é o objetivo dessa escolha. Então vamos lá no primeiro aspecto aí, que nós encontramos em Efésios capítulo verso 4, em quem nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Jesus. É em Jesus que nós fomos escolhidos. Se nós atentarmos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, e nos elegeu nele. Em quem? Em Cristo. Esse nele é Jesus. Antes da fundação do mundo. Então nós somos eleitos, nós somos escolhidos nele, em Jesus Cristo. E o outro aspecto em que tempo se deu essa escolha? Esse tempo se deu, nós já falamos, mas vamos aqui repetir, antes da fundação do mundo. Deus, que não é pego de surpresa, ele nunca é pego de surpresa. Deus, que ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, antes de criar o mundo, antes de criar os seres humanos, ele sabia que quando ele fizesse o homem pecaria. Então, de antemão, Deus já então criou um plano para que pudesse resgatar o homem do pecado. Então essa escolha de salvar esse povo foi antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Qual o propósito dessa escolha? Qual o objetivo dessa escolha? O objetivo é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E essas duas palavrinhas aqui nós trataremos um pouco mais adiante. Este então foi aí o primeiro subtópico do primeiro tópico da nossa lição. Vamos ao segundo subtópico, que vai tratar a respeito das condições da eleição. Então, segundo subtópico, as condições da eleição. Segundo nos diz a nossa lição, o pastor Douglas Batista, ele pega aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal para trazer esta nota aqui. Ele vai falar que a eleição para a salvação em Cristo, ela é para todos. Então a eleição para a salvação em Cristo Jesus é para todos os homens. Por que nós entendemos isso? Se nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá que quando Jesus Cristo lança o convite, lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus ele lança o convite não só um grupo de pessoas, não só uma etnia, não só um indivíduo, não. Jesus, ele lança o convite a todos. Quando ele diz, vinde a mim. Vinde quem? Vinde todos. Todos quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descansos para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o convite é lançado a todos. Todos aqui não quer dizer com relação à salvação universal, que alguns entendem dessa forma. Não. Quando fala todos aqui, está falando grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios ou ignorantes. Está falando aqui de pessoas... está falando aqui não fazendo acepção de pessoas, ou seja, chamando a todos. Quem atender esse convite, então, e perseverarem na fé, essas pessoas, então, estão aí alcançando a salvação. Então, o convite é feito a todos. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus ele deseja, ele almeja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Tito, no capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está vendo a palavra mais uma vez aí? Todos. Se nós olharmos também, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia fala que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O convite ele é lançado a todos. Deus quer que todos entrem e sejam alcançados pela essa graça maravilhosa que é a salvação. Se nós atentarmos para João, capítulo de número 3, verso 16, nós vemos a operação que gerou isso, o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo, veja a expressão mais uma vez, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos que aí tem uma condição, a pessoa tem que crer, a pessoa tem que se converter, ele vai ter fé, né? Ele vai acreditar, vai se converter, e aí nós vemos a conversão, que é a primeira faceta da graça de Deus, porque conversão é fé, mais arrependimento, porque não adianta nada a pessoa ter fé, acreditar em Jesus, mas não dar as costas para o mundo. Também como não adianta nada a pessoa dar as costas para o mundo, ser uma pessoa boa, mas não acreditar em Jesus. Então a conversão, ela é completa, ela tem que ter fé e tem que ter arrependimento. Então a pessoa se arrepende. Foi isso o que Pedro disse àqueles que chegaram a ele, ali em Atos, no capítulo de número 2, versículo 38. Pedro falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa tem que acreditar, ele tem que ter fé, e aí ele vai se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Nós então estamos no processo da graça de Deus, estamos na primeira faceta dessa graça, que é a conversão, que é fé mais arrependimento. Mas nós vemos, segundo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 2, verso 4, que esse arrependimento também não vem de nós mesmos. A Bíblia nos ensina isso. Romanos 2, 4. Ou desprezais a riqueza da sua graça, ignorando que a bondade de Deus é quem vos conduz ao arrependimento? Então veja que a bondade desse Deus maravilhoso é que nos conduz ao arrependimento. Se nós olharmos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 25, ele fala que a gente deve instruir com mansidão aqueles que resistem, para ver se porventura Deus provoca neles ou coloca neles o arrependimento para o conhecimento da verdade. Então, esse arrependimento também não vem de nós mesmos, vem de Deus. É Deus que coloca nos seres humanos isso. Na verdade, nós não temos mérito algum com relação à salvação. Se nós atentarmos ainda para mais um versículo da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 31, a Bíblia fala que com a sua destra, Deus ele colocou a Jesus, elevou a Jesus como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e também remissão de seus pecados. Então nós vemos que o arrependimento também não vem de nós mesmos, ele é vindo da parte de Jesus, da parte de Deus. Então tudo, meus irmãos, vem da parte de Deus, vem da parte
de Jesus. Talvez você possa estar dizendo, então é Deus que escolhe. Não, Deus elegeu um povo. Isso que a gente tem que estar aqui tem que estar bem entendido com relação a isso. Deus escolheu um povo, e quem fizer parte desse povo, que é a igreja, é aquela história que eu contei do navio, essa pessoa, então, é um eleito do Senhor. Eu contei a história do navio aqui na aula passada, é como se fosse um navio que estivesse indo em direção ao céu. Deus escolheu esse navio, elegeu esse navio, e o capitão desse navio, o piloto desse navio é Jesus Cristo. Aqueles que querem fazer parte desse navio têm que acreditar nele, acreditar em Jesus pela fé. Então eles fazem parte desse navio. E enquanto eles estiverem dentro desse navio, eles são eleitos. Mas se de alguma forma as pessoas abandonarem ou deixarem esse navio, que é a igreja, então eles não são eleitos ou deixam então de ser eleitos. Então Deus, ele elegeu, ele predestinou não indivíduos, mas na coletividade, tá? Um povo, é assim que nós devemos entender. Mas tudo gira em torno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por Jesus Cristo que nós somos eleitos para a santificação. É por Jesus Cristo que nós fomos feitos filhos por adoção. É por Jesus Cristo que nós nos tornamos agradáveis a Deus. É por Jesus Cristo que nós temos a remissão de nossos pecados. É por Jesus Cristo que nós fomos acolhidos pela vontade redentora de Deus. É por Jesus Cristo que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É por Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. É por Jesus Cristo que nós temos a entrada a esta fé na qual nós estamos firmes, conforme Paulo fala em Romanos no capítulo 5, versículo de número 2. É por Jesus Cristo que nós temos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, como o autor aos Hebreus nos fala no capítulo de número 10, no versículo de número 19. É por Jesus Cristo que nós podemos oferecer sacrifícios espirituais de forma que agrade a Deus. Então tudo gira em torno de Jesus. A Bíblia fala em Colossenses 1,16 que Ele é o Criador de todas as coisas, em cima no céu e embaixo na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então falemos, como disse Paulo em Romanos no capítulo 11, versículo de número 36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele para todo sempre. Amém. Ou seja, no final de tudo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos agora ao subtópico de número 3, vida santa e irrepreensível. A palavra santificação significa ato ou efeito de santificar, separar, consagrar. Um exemplo é quando você consagra algo ou alguma coisa a Deus. Então você separa, você então consagra. Lá em Romanos no capítulo 6, versículo 19, Paulo fala assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundície, da mesma forma apresentei os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Então consagre os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então santo significa ainda separados do pecado. Então nós fomos eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível, e Deus nos capacita para isso. A Bíblia Sagrada nos fala em Levítico capítulo 20, versículo 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos os povos para serdes meus. Então nós devemos viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida separada para o nosso Deus. Hoje nós vivemos um período em que em muitos lugares, até em muitas igrejas, eles tentando a conseguir o máximo de pessoas, eles afrouxam, eles não
seguem o que diz as Sagradas Escrituras, porque eles querem ter um número grande de pessoas, e aí vários tipos de pessoas envolvidas e atos pecaminosos, outras coisas mais, mas nós vemos que isso não é a vontade de Deus. O texto diz em Levítico 20, 26, e separai-vos dos povos. Quem é esse povo? Os povos que praticam a iniquidade, que praticam o pecado, que praticam o erro, porque é perigoso. Veja bem, se você pega um copo de água limpa e um copo de água suja, cheio de água, você vai pegar a água limpa e colocar dentro da água suja, um pouquinho dentro da água suja. Vai limpar a água suja? Não vai. Agora pega um copo de água suja e coloca um pouquinho dentro da água limpa. O que vai acontecer? Vai sujar a água limpa. Então, deve-se tomar muito cuidado com relação a isso. Não que a gente não deve envolver com as pessoas, a gente deve ensinar aqueles que não acreditam em Deus, devemos evangelizar sim, pregar a palavra do Senhor, mas devemos tomar cuidado para nós não nos pactuarmos com o erro, não nos pactuarmos com o pecado, não estarmos de mãos dadas com a iniquidade. Então a gente deve tomar cuidado com relação a isso, porque Deus ele quer da sua igreja uma igreja santa. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 3, dizendo, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então essa é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, Paulo diz assim, porque o vosso Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Se você ler ainda a Bíblia, ali na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 14 e 15, 16, Pedro diz, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vosso tempo de ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos buscar sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo de número 23, a Bíblia diz, e vosso Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Veja aí, espírito, alma e corpo. Lembro-me de uma história em que um jovem, ele orava para que Deus enviasse Jesus para que resolvesse os problemas seus que ele tinha. E durante alguns tempos ele esteve orando com relação a isso. E certa feita, alguém bate na porta da sua casa, ele vai abrir e era Jesus. Ele convida Jesus para entrar, ele se assenta ali na sua sala. Na sala havia ali um quadro da Santa Ceia, havia também um dizer bíblico no Salmos 23, verso 1, Senhor meu pastor, nada me faltará. E na estante tinha uma Bíblia aberta no Salmos de número 91, isso ali na sala. E ele começou a conversar com Jesus. Jesus, há quanto tempo eu estava esperando o Senhor, precisando de resolver algumas situações. E Jesus disse àquele jovem, pois bem, mas antes da gente discutir a respeito desse assunto, me apresenta ou mostra-me como que é a sua casa. E aquele jovem ficou um tanto que espantado, porque Jesus falou assim, mostra o seu quarto, mostra a sua cozinha. E ele lembrou que no quarto dele havia ali revistas que desagradariam a Deus. Se Jesus visse, desagradaria Jesus. Ele falou, não Jesus, no meu quarto não, meu quarto está muito desarrumado, não arrumei ele hoje, não quero que o senhor vá no meu quarto. E quando ele estava conversando ali, de repente ouviu um barulho muito forte, muito grande, e ele na porta batendo, querendo quebrar. Ele foi ver quem era, e era o diabo. E disse que ele, então ali ele lutou com o inimigo queria entrar, eu vou entrar. Ele falava, você não vai entrar, eu vou entrar, você não vai entrar. E disse que ele lutou ali muito, mas conseguiu colocar para fora, fechar a porta, e ele veio e sentou. Então, Jesus, vamos conversar a respeito daquilo que a gente estava falando. Novamente, um barulho de novo. Ele correu lá, era na janela do seu quarto, e ele então lutou com o inimigo queria entrar para dentro, ele lutou com ele, até que ele conseguiu fechar a janela, trancar e voltou e sentou. E Jesus falou assim, então tá bom, mostre minha cozinha. Ele lembrou que na cozinha havia ali algumas bebidas alcoólicas, havia ali garrafas de vinho, de uísque e alguns maços de cigarro. E então ele falou, não Jesus, na cozinha não, eu não tenho nada de bom para oferecer para o Senhor hoje.
outro dia não, eu te levo na cozinha. E eles conversando ali, de repente um barulho na porta da cozinha, um barulho grande, querendo arrombar a porta, e o jovem corre até a porta, vai lá ver, é o inimigo de novo, ele luta com o inimigo queria entrar dentro da cozinha, dentro da casa dele, ele lutou até que ele conseguiu fechar a porta, e então, diz a história, que ele veio e sentou. Jesus então ficou um tanto que olhou para ele e falou assim, o que está acontecendo? Aí ele disse para Jesus, Jesus, não estou entendendo, o senhor está aqui na minha casa, e o diabo está querendo entrar dentro da minha casa. Aí ele falou assim, sabe o que acontece? É que você só me deu na sua casa a sala. Aí o jovem caiu a ficha, né, caiu em si, ele foi e fez um limpa no seu quarto, um limpa na cozinha, arrancou tudo que desagradava a Deus, tacou dentro do saco lixo e jogou fora. Veio, sentou novamente com Jesus, falou, agora sim, Jesus, agora nós podemos conversar, eu sei que você vai resolver as minhas dificuldades. Mas quando ele falou assim, mais uma vez um barulho na porta, ensurdecedor, arrebentando, querendo entrar. Ele olhou para Jesus, o jovem, Jesus olhou para ele e falou assim, olha, deixa que agora eu vou atender. E Jesus foi atender a porta, abriu a porta, mais uma vez era o diabo. Então o diabo disse para Jesus, desculpa, foi engano. Ou seja, toda a nossa casa, todo o nosso corpo, seja o espírito e a nossa alma, tem que ser entregue a Jesus. Tudo tem que pertencer a Jesus Cristo. Nossa casa inteira tem que fazer parte, tem que pertencer a esse Deus maravilhoso, a esse Cristo poderoso. Dessa forma, ou de que forma? Só vivendo uma vida de santificação, uma vida santa. Mas também ele diz aqui, uma vida santa, mas irrepreensível. O que quer dizer a palavra irrepreensível? A palavra irrepreensível significa que não mereça repreensão, significa perfeito, significa correto, significa não ser achado ou digno de ser repreendido. Isso é o que significa a palavra irrepreensível. Então a palavra irrepreensível significa perfeito. Isto foi o que Deus disse a Abrão. Lá no Gênesis capítulo 17, versículo de número 1, a parte B, Deus diz, olha Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Isso foi o que Jesus disse aos seus discípulos ali nas bem-aventuranças. Isso foi o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo de número 48, ele diz, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, irrepreensível significa perfeito. Perfeito significa que não mereça repreensão. Perfeito significa aquilo que atingiu o mais alto grau numa escala de valores. Significa perfeito, ótimo ou excelente. Isso é o significado de perfeito. Então Deus quer de cada um de nós que nós sejamos irrepreensíveis. E Ele nos elegeu para isso, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Essa é a vontade de Deus e que Deus esteja executando isso e que possamos lutar para que isso esteja acontecendo em nossas vidas. Vamos ao subtópico de número 4, a nova vida dos eleitos. Aqui o autor nos traz uma exortação contra a velha conduta, contra o velho homem, né? A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 6,4, a Bíblia diz de sorte que fomos sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então aqui é uma exortação, tá, contra a velha natureza, contra a velha conduta. Que conduta é essa? Contra, logicamente, as obras da carne. E quais são elas? Paulo as enumera, parte delas, vamos assim dizer, em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 19 a 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, heresias, glutonarias, homicídios, bebedices
ele traz uma série ali e ele diz: o que tais coisas praticam, já vos preveni por carta, que não herdarão o reino de Deus. Mas falando propriamente em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós temos ali também uma lista que o apóstolo Paulo traz. Uma delas é a mentira. Efésios 4, versículo 25, Paulo diz: pelo que deixando a mentira, falai verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então o cristão, ele deve andar falando a verdade. O crente em Cristo, ele não pode estar usando da mentira, não pode estar usando do engano. Hoje nós vivemos em um período em que as pessoas valorizam, parece que mais a mentira do que a verdade. Tanto que isso é bíblico, né? Paulo falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, que pelas pessoas não acreditarem na verdade, ele enviará o espírito do erro, que é o diabo, isso na grande tribulação, para que as pessoas acreditem na mentira. Mas nós vivemos um período em que as pessoas dão mais crédito nos mentirosos do que nos verdadeiros. É uma inversão de valores. A Bíblia fala isso em Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam bem mal e do mal bem, dos que fazem das trevas luz e das luz trevas, dos que chamam do amargo doce e do doce amargo. Ai desses! Então, é um período que a gente vive, as pessoas preferem valorizar mais a mentira do que a verdade. Tem uma outra história que diz que a verdade e a mentira, elas foram tomar banho no rio. Ele diz que a verdade tirou a sua roupa, entrou dentro do rio, e também a mentira tirou a roupa e entrou dentro do rio e foi lá se banhar. A mentira, astuta como sempre, saiu antes da verdade, vestiu as roupas, não dela da mentira, vestiu as roupas da verdade e foi embora. Quando a verdade saiu do rio, só estavam ali as roupas da mentira. A verdade falou assim: eu não vou vestir a roupa da mentira. A verdade ficou nua. E diz que a frase agora que é dita, que as pessoas preferem uma mentira travestida de verdade do que uma verdade nua e crua. É o tempo que a gente está vivendo, mas o cristão, ele não pode viver em mentiras, ele não pode viver em engano. Outra coisa que a gente deve deixar é a ira. Outra coisa é não dar lugar ao diabo. Isso está tudo em Efésios capítulo 4, versículo 25 a seguir. Também não furtar. Paulo fala: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. Também o crente não deve falar a palavra torpe. Paulo fala isso em Efésios, nós falamos na lição passada, Efésios capítulo 5. Ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício e oferta em cheiro suave a Deus. Aí ele diz: mas a prostituição, a impureza e a avareza nem se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, antes ações de graça. Então deve sair da boca do cristão palavras que edifiquem e dê graça àqueles que estão ouvindo. Então o cristão deve deixar também de lado as palavras torpe. Também deve deixar a amargura, a cólera, as gritarias, a malícia e também a blasfêmias. Nós devemos viver uma vida santa. Nós sabemos que na conversão nós somos tirados do mundo. Agora, na santificação, que é um processo, o mundo é tirado de nós. Então nós devemos procurar viver uma vida santa. E somente o Espírito Santo de Deus é que pode proporcionar, isso na vida da igreja, na vida do seu povo. Porque Deus, ou Jesus, ele virá buscar uma igreja, e nós vemos lá em Tito, no capítulo 2, versículo de número 14, que é um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Eis a razão de Pedro falar na primeira epístola, capítulo de número 2, versículo 11 e 12, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma, tendo o vosso modo de viver, o vosso modus viventes, honesto perante os gentios, para que naquilo que falem mal de vós, glorifiquem a Deus pelas vossas boas obras. Então, Deus irá buscar um povo seu, especial e zeloso, não é de boas obras, é zeloso de boas obras. É isso que Deus vai estar
buscando. Então, Jesus apresentará a Deus assim, uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo de número 27. Vamos agora ao tópico de número 2, predestinados para filhos de adoção. O subtópico 1 desse tópico 2 nos diz predestinação. A palavra predestinação significa determinar antes. E isso é o significado da palavra predestinação. Nós vemos que Deus, pela sua presciência, Ele elegeu e predestinou os que creriam e os que perseverariam na fé em Cristo Jesus. Logo, Deus predestinou que aquele que crer em Jesus será filho dele por adoção. Nós já vimos que a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo Jesus de um povo. Se nós atentarmos tanto no versículo 4 quanto no versículo 5 de Efésios, no capítulo 1, Paulo vai dizer, e nos elegeu nele. Repara a expressão que Paulo usa, nos elegeu nele. E o verso 5, Paulo diz, e nos predestinou. Então ele usa mais uma vez a expressão nos. Então falando aqui de um povo, nós aqui, a igreja. Então, Cristo é o eleito ou o escolhido. Os crentes que pertencem a Deus são eleitos nele, ou seja, são eleitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já a predestinação, ela diz respeito ao que os eleitos, que os crentes desfrutarão no futuro. Vamos agora ao subtópico de número 2, filhos por adoção. Essa expressão adoção nós encontramos tanto em Romanos no capítulo de número 8 e no versículo 15, também o versículo de número 23, no capítulo 8 de Romanos, também no capítulo 9 de aos Romanos, no versículo de número 4, também em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, e também em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 5. Nós vemos que a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, bem como também conhecido pelos gregos. Quando o Paulo, o apóstolo, fala a respeito de adoção, segundo um comentarista bíblico por nome de Barclay, Paulo estava trazendo mais uma de suas grandes metáforas, principalmente em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 15, quando Paulo fala, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Para nós entendermos ou compreendermos melhor o que o apóstolo Paulo fala a respeito de adoção, principalmente em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 15, nós devemos compreender como funcionava ali o trâmite romano com relação à adoção. Era algo um tanto que complexo, algo difícil, algo complicado, devido ao pátrio poder. O que é o pátrio poder? O pátrio poder era o poder absoluto que o pai tinha sobre a sua família, poder até de vida e morte. Para você ver, aos olhos de um pai, um romano jamais chegaria à maioridade. Ainda que ele fosse velho, continuaria sempre sob o poder absoluto do pai. E isto dificultava a adoção para uma outra família, porque era necessário na adoção que se transferisse o pátrio poder. E isso acontecia em duas etapas. A primeira, que era o mancípio, ela se concretizava na venda simbólica, na qual se utilizava, lógico, simbolicamente, de moedas e também de balanças. Então o simbolismo se repetia por 3 vezes. 2 vezes o pai vendia o filho e tornava a comprá-lo. Na terceira vez ele não comprava novamente. Então
quebrava-se, ou seja, tirava-se então o pátrio poder. Depois da venda, seguia-se uma cerimônia que era chamada de vindicação. Na vindicação, o pai adotivo, ele se apresentava diante de um magistrado romano e apresentava todo o processo legal para a transferência da pessoa que seria adotada para o seu pátrio poder. E ali então estava concretizado o processo de adoção. Vamos agora ao subtópico de número 3, os privilégios da adoção. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Mas além de Deus o ter feito à sua imagem e semelhança, o homem também foi criado reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. Também ele foi feito inclinado à justiça e à santificação. Efésios capítulo 4 e versículo de número 24. Bem como também o homem ele foi criado a coroa da criação. Salmos 8, versículo de número 5. Só que o homem perdeu esse privilégio que tinha, que era esta comunhão com o Pai, esta comunhão com Deus, através do pecado. O pecado ele dividiu, ele separou o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo de número 1 e 2, a Bíblia nos ensina dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas graças a Deus que mediante Jesus Cristo, o homem pode novamente ter comunhão com o Pai. É isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e versículo de número 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos pela fé a entrada a esta graça, na qual nós estamos firmes. Então, Jesus Cristo, ele nos reconciliou com o Pai, e esta reconciliação faz com que nós nos tornemos filhos de Deus, ou seja, Deus nos fez filhos dele por adoção. Efésios capítulo 1, versículo de número 5. É este o sentido que Paulo usa ali naquela analogia com relação à adoção na sociedade romana. Porque Paulo, ele tem em mente pelo menos 4 consequências que havia com relação à adoção no Império Romano. A primeira consequência é que aquele que era adotado, ele perdia todos os direitos da família antiga. Só que ele passava a ter todos os direitos da nova família que ele estava ali sendo adotado. Em segundo lugar, ele herdava todos os bens que o pai que o adotou tinha, ou seja, todos os bens do seu pai, da nova família, agora ele era herdeiro. Em terceiro lugar, a vida do adotado antiga era totalmente cancelada. Por exemplo, as dívidas é como se ele nunca tivesse devido nada. Ele começa uma nova vida. E em quarto lugar, ele era literalmente e absolutamente filho deste novo pai. A história romana nos explica como era complexo o processo de adoção ali. Segundo a história, o imperador Cláudio, ele queria que Nero ocupasse o seu posto, ocupasse o seu cargo. E então ele adotou Nero como filho. Só que o Cláudio, ele tinha uma filha por nome de Otávia. E o Nero, para selar essa aliança, ele queria casar-se com Otávia. Só que ele não podia casar com ela, porque legalmente ele era irmão dela, de Otávia. Então o Senado teve que mexer ali na lei para que pudesse dar a Nero o direito de casar com aquela que legalmente era
a sua própria irmã. Veja como que era o processo, como era tão complicado o processo de adoção ali no Império Romano. Vamos agora ao tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Deus nunca predestinou ninguém para a condenação eterna, isso de forma incondicional. Na verdade, Deus quer que todos os homens se salvem, como nós já falamos há alguns instantes. Se nós lermos a Bíblia em Atos, no capítulo 17, versículo 30, o contexto vai falar que o apóstolo Paulo estava pregando no Areópago em Atenas. Ele diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Por isso anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, verso 31, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, através de um varão que destinou, e disto deu certeza, ressuscitando dos mortos. Então, das 6 vezes que aparece a palavra ali com relação à eleição, com relação à predestinação, nós vemos isso em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, também 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo de 11, em nenhuma delas faz referência a pecadores. Tá? Portanto, não houve uma dupla predestinação, uns para o céu e outros para o inferno, mas somente para a salvação, logicamente condicionada à fé em Jesus Cristo, bem como também ao arrependimento. Vamos ao subtópico de número 2, predestinação e amor. Nós sabemos que nós estávamos sobre o poder do pecado, sobre o domínio absoluto da natureza humana. Nós estávamos perdidos, desamparados, feridos pela pobreza, endividados, cheios de dívidas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 2, Ele nos fez propriedade absoluta dEle. Fomos adotados por Ele. Os nossos pecados foram perdoados. As nossas dívidas foram canceladas. Nós, por Ele, nos tornamos novas criaturas, ou seja, fomos regenerados. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos a fazer parte da família de Deus e sem mérito, ou seja, sem merecimento algum, nós então recebemos o seu amor e a sua glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida e até uma próxima, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que passamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, Senhor Deus, este vídeo e que Teu nome seja glorificado em suas vidas com um crescimento espiritual. Em nome de Jesus, tudo é para a glória do Teu nome de para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.